Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria tê-los conosco e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério, do item 5 ao 7. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, frequentemente, a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre estas raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos da glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente à questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mal não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que se emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo este mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Não se considerar se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E para o esclarecimento desta leitura, estão aqui presentes os nossos amigos e facilitadores, Andressa Balduino e Davi Santos. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos.
Uma boa noite a todos que nos acompanham no canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É com grande alegria que nós contemplamos essa palavra maravilhosa do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Pecado por Pensamento, Adultério. E nesta leitura ficou muito explícito a necessidade da pureza do pensamento e do coração que o indivíduo ele deve preservar, ele deve conservar e desenvolver ao longo da sua caminhada na Terra. E é interessante que, quanto à pureza de coração, segundo a ótica de Kardec, ela é inseparável à humildade e à simplicidade. Ele vai falar sobre isso no capítulo anterior, no capítulo 7. Então, como que nós vamos cultivar esse coração puro, né? Se nós conseguirmos desenvolver, cultivar ou buscar essas duas virtudes, que é a humildade e a simplicidade. E falando sobre isso, né, eu trouxe uma leitura embasada na questão 632 do Livro dos Espíritos, né, do capítulo 11, que fala o seguinte, né, Emmanuel fala o seguinte: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, alusiva à questão 632 do Livro dos Espíritos. Essa leitura ela consta no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11º, né? E também no livro Filosofia Espírita, no volume 13º, nós temos lá intitulado O Engano Consciente, que fala o seguinte: o engano entre o mal e o bem, para os de boa vontade, para os que procuram Deus em tudo que fazem, é mais difícil. Necessário se faz crer Deus, porque acreditando nele como Pai de amor, estaremos sempre à procura das suas leis para que possamos vivê-las? Essa é a pergunta 631, né, do Livro dos Espíritos. E a resposta é: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. Nesse regime de justiça, de amor e de fraternidade, ninguém se engana na escolha, a menos que deseje escolher o mal, o que não acreditamos. Apoia-te no Evangelho de Jesus, que serás seguro em todas as tuas obras, porque o Mestre é a verdade e o caminho e a vida. Algo puro é algo limpo. Então precisamos observar que tudo o que está turvado está sujo. Assim também se aplica ao nosso coração. Como nós vamos ser puros de coração se nós não fizermos primeiramente aquela faxina mental, né? Se nós não mudarmos a forma, a concepção de como nós vemos as coisas, de como nós julgamos as coisas. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele fala o seguinte, que nós temos o hábito de ver o mundo, de ver as coisas, as pessoas, as situações, segundo a nossa própria ótica. Então, se eu vejo o mal em tudo, será que não são os meus olhos maus? Não é o meu coração mau?
Jesus, ele diz que se os nossos olhos, eles são maus, nós só vamos fazer o mal, só vamos cometer o mal e só vamos também enxergar o mal em tudo. E a criação divina, a criação do Pai, ela é boa por natureza, porque Deus, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, ele não criou nada ruim. Ele não criou o mal. O mal, ele não provém de Deus, né? O mal, ele existe a partir do momento que nós ainda não compreendemos o bem, né? Quantas pessoas, às vezes, se equivocam na sua palavra ou no trato com determinadas pessoas, com seu próprio semelhante, por acreditar estar ali fazendo algo de bom, está contribuindo de alguma forma. Como que a pessoa ela vai mudar essa sua ótica sobre o mal e o bem? À medida que o espírito se depura, à medida que o espírito ele vai aprendendo e ele vai absorvendo experiências que vão servir de ferramentas para que esse julgamento ele seja mais claro e mais perto da vontade de Deus, que é a lei pura e verdadeira, ao qual o homem, sempre quando está próximo dela, sempre quando nós estamos próximos da vontade de Deus, das leis de Deus que nós temos elas gravadas na nossa mente, nós vivemos períodos de paz, períodos de felicidade, embora o que aconteça à nossa volta não coopere para isso, né? Daí a palavra do Cristo, onde ele fala que ele nos dá a sua paz e a paz que excede todo entendimento. Como nós vimos aqui na leitura anterior, quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós servimos e quanto mais nós nos esforçamos para mudar a nossa forma de pensar, trocar aqueles pensamentos maus, o gozo pelo mal, pela prática do bem, mais felizes, mais completos nós nos sentimos. E com relação à forma de como nós vemos as coisas, sobre a ótica de como ver as coisas, existe um poema muito bonito de Casimiro Cunha. Ele está contido num livro que chama Cartilha da Natureza. E eu gostaria de estar lendo esta poesia para a nossa reflexão de como nós vemos as coisas, como nós estamos enxergando as coisas, né? A leitura ela chama A Vidraça, e ele fala o seguinte: quem saiba ver nos caminhos a luz, a beleza, a graça, não foge à contemplação do símbolo da vidraça. Existe em tamanhos vários, mostrando serviço e arte, satisfazendo ao conforto quase sempre em toda parte. Prestativa e atenciosa, o homem não lhe traduz a função maravilhosa de abrir novo campo à luz. Espelho caricioso de muita delicadeza, seu esforço no trabalho tem sempre enorme sutileza, e que em todos os lugares, frente ao mesmo sol de amor, dá caminho à claridade, mas conforme a própria cor. Se vermelha, o apartamento guarda-lhe em tudo a matiz, parecendo cada coisa engrinaldada a rubis. Se verde, a casa parece de verdura peregrina. Se azulada, é a cor do céu que se dilata e domina. Na expressão do colorido, tem seu símbolo de escol, pois se o vidro é multicor, todo o sol é o mesmo sol. Quem não percebe aí dentro, sem grandes indagações, o divino amor de Deus e as várias religiões. Deus é sempre o mesmo Pai que ilumina, cria e sente, mas o homem o recebe de acordo com a própria mente. E por que eu quis trazer essa leitura? Exatamente para exemplificar
como é diversificada a forma como nós vemos as coisas, né? Por exemplo, essa garrafinha, ela é azulada. Então, se eu colocar ela na frente do guardanapo, ele vai, embora ser branco, ele vai parecer para mim azulado. Então, é uma questão de ponto de vista. Existe uma historinha, né? Uma parábola bem interessante. Um casal, ele compra uma casa nova, e aí então ele se muda para aquela vizinhança, e logo alguns vizinhos aparecem para dar as boas-vindas àquele casal, e no dia seguinte, a esposa, na área do serviço, lavando as roupas, ela então se depara, né, olhando através da sua vidraça, ali da sua área de serviço, ela contempla o quintal da vizinha, que estava colocando uns lençóis para secar, né? E aí ela olha aquilo e ela logo chama o marido dela e fala para ele: "Ô amor, vem cá para você ver uma coisa." E aí ele chega lá e ela fala assim: olha para você ver. Nossa, aquela vizinha ali, ela é bem desleixada, né? Com as coisas. Olha a cor dos lençóis que ela está colocando para secar. Eu não ia ter coragem nunca de colocar uns lençóis tão encardidos como aqueles para poder secar, né? Eu ia caprichar mais na limpeza, Andressa, antes de pôr eles lá para secar. E aí o marido não falou nada. Passado ali um tempo, ela chama de novo o marido. E aí ela vira e fala assim: nossa, vem cá para você ver. A vizinha ali, ela é bem porquinha. Olha para você ver a cor das camisas que ela está colocando para secar. Olha como é que elas estão encardidas. Eu não colocaria nunca umas camisas dessa para secar, porque, né, eu ia tentar deixar elas mais branquinhas possível. E aí, passado o tempo, novamente a vizinha está colocando as roupas para secar. E aí ela vai e chama o marido dela, assustada, né? Nossa, amor, corre aqui para você ver uma coisa. E aí ele chegou lá, e aí, de repente, os lençóis estavam alvíssimos, né? Extremamente brancos, que estava até doendo os olhos assim, porque o sol refletia aquele branco todo e voltava à vista, causando até incômodo. E aí ela diz, ela deve ter pago para alguém lavar esses lençóis para ela, porque eu já vi os lençóis que ela lava, eles ficam encardidos. E aí o marido vira para ela e fala assim: não, na realidade eu limpei a janela. Então não eram os lençóis que estavam encardidos, era a janela da área de serviço que estava precisando ser limpa. E aí a gente tem muito disso, né? A gente aponta o erro no outro sem olhar para dentro da gente antes. Às vezes a gente está vendo tanto mal aí fora, mas na realidade o mal está na nossa forma de olhar. Daí a necessidade da simplicidade, né, e da humildade. Da simplicidade em se fazer as coisas e da humildade de reconhecer que a gente não é essa beleza toda ainda também, né? Que se o outro erra, se nós não cometemos aquele erro, nós cometemos outro. E quem sabe se em outras experiências, em outras vidas, nós também não cometemos coisas até piores do que aqueles atos que nós hoje apontamos e julgamos tão horríveis. Uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite dessa casa para estar aqui falando um pouco do Evangelho. E é uma alegria estar aqui novamente. E no Evangelho de hoje, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, pecado por pensamento adultério. No caso, o adultério, quando nós buscamos o significado dessa palavra, nós vamos encontrar que adultério, ele está ligado à adulteração, corrupção, adulterar as características iniciais. E que características são essas? Quando Deus nos criou, Ele nos trouxe dentro do nosso coração os germes de todas as virtudes.
que estão adormecidos dentro de nós. E através da nossa conduta, da nossa evolução, do nosso caminho evolutivo, esses germes, eles vão sendo tratados, vão sendo adubados e eles vão crescendo e germinando e florescendo e trazendo os frutos. Então, Jesus, quando ele trouxe aqui para nós essa palavra, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, não é? Quantas vezes nós nos envergonhamos do Cristo? Quantas vezes? Às vezes nós estamos numa reunião, numa festa, num local público, e nós temos vergonha de falar do Cristo, nós temos vergonha de fazer uma oração para alguém, dar um passe em alguém, auxiliar alguém. Então, isso se repete até hoje, no meio de nós. E vergonha das minhas palavras, não é? As palavras do Cristo, elas trazem para nós uma responsabilidade de trabalho íntimo, trabalho interno, de alterar, de sublimar as imperfeições que nós trazemos conosco. E Jesus, nessa passagem aqui do Evangelho, ainda prossegue: se envergonhar de mim, de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora. Raça adúltera e pecadora. Por quê? Porque nós ainda temos muito a aprender, muito a progredir, muito a nos melhorar. E Jesus, ele ainda traz para a gente essa raça adúltera e pecadora. O Filho do Homem se envergonhará também dele. Olha a misericórdia de Jesus. Jesus, ele nesse momento, ele se coloca como Filho do Homem. Por quê? Porque ele quis se colocar como nós. Ele não quis se colocar superior, porque ele é superior. Mas ele não quis, porque ele é humilde. Então, ele se coloca como Filho do Homem. Então, ao mesmo tempo que ele diz raça adúltera e pecadora, ele se coloca como Filho do Homem. Também dele, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Em momento algum ele disse que a glória era dele. Ele disse que a glória era do Pai dele, né? Então, como a passagem que ele diz, né? Bom mestre, aí o jovem diz: bom mestre, como eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E ele diz: só Deus é bom. Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Então, quando Jesus ele traz para a gente que nós somos uma raça adúltera e pecadora, e que dessa forma, nos envergonhando dele e das palavras dele, ele se envergonhará também de nós quando ele estiver acompanhado dos anjos na glória do Pai. Por quê? Essa vergonha, ela está relacionada ao quê? A dificuldade, a impossibilidade que nós teremos de estarmos em mundos felizes, em mundos depurados, em mundos onde os seres que ali habitam têm o coração puro, como está aqui no Evangelho. Como nós teremos um coração puro se nós não seguirmos, se nós não aprendermos com a palavra de Jesus? Então, é isso que ele traz para nós.
E o caminho da salvação é o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz todo o código divino, toda a lei divina, a moral divina. Esse Evangelho, ele foi pensado entre os evangelistas, toda a moral, e foi colocada nesse Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, quando temos maus pensamentos, né, como traz aqui no Evangelho, é o resultado da imperfeição da alma. A alma imperfeita, que ainda necessita trabalhar os pontos internos que vão levá-la ao aperfeiçoamento e a poder se despojar de todas as dificuldades, de todas as limitações, da escravidão, dos vícios, do ódio, do orgulho, se libertando da raiva, da inveja, e através desse momento onde ela se despoja dessas imperfeições e sublima as imperfeições em amor, em paz, em perdão, aí essa alma, ela estará perfeita, com o coração puro e com esses germes das virtudes propícios e pungentes em seu coração. Então, através dessa moral divina, é que nós poderemos, então, adquirir esse coração puro. E com o coração puro, os pensamentos só poderão ser pensamentos puros. Os pensamentos, nesse Evangelho, né, que Jesus chama atenção para os pensamentos, é por quê? Porque o pensamento, ele cria. Nós somos co-criadores. Paulo, ele trazia isso para nós. Ele disse: eu nada tenho de bom, mas tudo posso naquele que me fortalece. Os pensamentos, eles criam uma realidade. E é através dessa realidade que ele cria, que nós teremos depois que conviver com essa realidade. Por isso que Jesus nos chama a atenção para os pensamentos, que devemos manter os pensamentos puros, limpos, porque através disso, através desses pensamentos puros, é que nós perceberemos que realmente a nossa alma, ela já está mais depurada, nós já estamos com as virtudes mais aprimoradas dentro de nós. Então, nós devemos estar sempre nos atentando, né, Davi? Essa máxima do Cristo, bem-aventurados os puros de coração, nós encontramos ela no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, no sermão profético, né, no sermão da montanha, onde ali Jesus, como um arauto de Deus, ele canta esse poema maravilhoso, que para nós é o beabá da felicidade, né? É a receita da felicidade, é a receita de como sermos cristãos autênticos, segundo a vontade de Deus. E como a Andresa nos disse, todo o Evangelho, ele está baseado na moral do Cristo, né? E todo o Evangelho, ele tem uma mensagem que é a mensagem chave, que é o quê? O amor. Tanto que o próprio Cristo, ele, antes de ascender ao Pai, ele diz que nos deixaria um novo mandamento, né? Que nós nos amássemos assim como ele nos amou. Então, mais uma vez, Jesus, ele nos convida a amar. E qual é a espécie de amor que o Evangelho nos convida não somente a sentir,
mas também praticar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 90, né, ele fala o seguinte, eu vou ler só um trechinho, que ele fala exatamente sobre esse amor contido na moral do Evangelho, né, que é o seguinte: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde nós permaneçamos. Então, não importa, né, aonde a vida, aonde a espiritualidade, aonde nós estamos na sociedade, na nossa vida, como criaturas individuais que nós somos, nós sempre temos e teremos e continuaremos tendo a oportunidade de amar ao próximo, de agir segundo nós que nos chamamos cristãos, agirmos segundo a ética, a moral e a conduta do Cristo, né? Porque ser cristão é isto, é aquele que age segundo Cristo. E o título, Bem-aventurados os puros de coração, nos remete, os puros de pensamento, nos remete a pensar, né, nessa claridade, nesta pureza. E eu pensando sobre isso, eu me lembrei de 2 versículos contidos na Bíblia, nos Evangelhos. Um está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, onde fala o seguinte: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aqui, quando se fala de santo, não está falando daquele santo que muitos de nós estávamos ou estamos acostumados a cultuar, né? Aquela imagem daquela pessoa que serviu de exemplo por algum feito, né? Mas aqui está falando da santidade, ser santo. O significado de ser santo é estar o quê? Separado, é estar fora de algo. Então, o que o evangelista ele está nos convidando a fazer? Que nós estejamos o quê? Fora deste contexto normal, de que é o normal para o mundo, né? Porque o normal é levar vantagem em tudo, o normal é ganhar o máximo de dinheiro possível, o normal é tirar a vantagem o máximo possível, é viver, né, como se fosse o último dia, viver desregradamente. Normal é isso. Normal, às vezes, para o mundo é que o homem tenha 2, 3, 4 mulheres, que a mulher ela seja capacho do homem. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas o normal, às vezes, é isso. E aí, quando você tem uma postura diferenciada, um olhar dilatado para o seu semelhante, você devolve o troco que foi te dado a mais, você encontra uma carteira com dinheiro, você procura a pessoa, você devolve a carteira com todos os pertences que ali estavam, vira até notícia de jornal. Porque isso não é normal. E isso deveria ser o normal. Na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, nós deveríamos pensar que, se fosse eu gostaria que agisse dessa forma comigo. Tanto que, na leitura do Evangelho proposto dessa noite, está escrito lá, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si próprio. Será que se eu perdesse os meus pertences, a minha carteira, ou se eu trabalhasse num comércio, voltasse um troco errado, ou se eu entregasse uma mercadoria num endereço trocado, eu não ia gostar, eu não ia ficar satisfeito que alguém tivesse esse olhar dilatado, né? Fosse esse praticante do Evangelho, do amor, e não tivesse o pensamento tão obscurecido pelas vantagens que o mundo oferece e me ressarcisse tudo integralmente. No trânsito, às vezes, se acontece alguma coisa, se eu erro, porque todo mundo está passível ao erro, eu peço desculpas, né? Eu reconheço o meu erro, e aí a outra pessoa vai e age de grosseria comigo. Será que eu não gostaria que a pessoa tivesse também ali um olhar diferenciado e entendesse que
alguma coisa talvez não estivesse certa no meu dia, e que erro acontece, tudo bem, né? Tem gente que às vezes acontece alguma coisa e a pessoa xinga tudo que tem. Hoje em dia no trânsito a gente aprende até palavrões novos, né, que a gente nem imaginava que existia, a gente escuta, de tão grande que está a intolerância das pessoas. E às vezes você até pede desculpa, mas o outro está mais preocupado em descarregar em você toda a sua frustração, do que entender que, assim como ele mesmo, nós também somos passíveis ao erro, e falar, olha, está tudo bem, vai com Deus, né? Abençoar a vida da pessoa para que não aconteça um erro mais grave lá na frente e cause um acidente até mais grave. Então, estar com um pensamento puro, antes de tudo, é a gente estar desarmado de todo o mal, mas principalmente do mal que existe dentro de nós mesmos. E como nós estamos falando aqui, o estudo do Evangelho, ele provoca uma consequência. Quando nós estudamos o Evangelho, procuramos entender o significado das palavras, da mensagem de Jesus, uma consequência ela é gerada em nós. As nossas matrizes morais, elas são alteradas. Então, o estudo do Evangelho, a prática do Evangelho, ela provoca a consequência da alteração das nossas matrizes morais no perispírito. E nós vamos dar aqui um exemplo, não é? Porque aqui está trazendo aqui o pecado por pensamento, o adultério. Então, Jesus trazendo essa informação para nós, para que nós nos atentamos à questão dos pensamentos. No livro Diálogo com as Sombras, ele traz um exemplo de um espírito que ele ficou anos dentro de uma furna, uma caverna, escondido, com medo, por muitos anos. E pela misericórdia divina, quando ele foi levado a uma reunião mediúnica, ele manifestou que ele estava lá porque ele estava com medo. E o que foi descoberto? Que ele estava com medo dos pensamentos dele. Porque os pensamentos que nós temos, eles são matéria, constituem matéria. E quando nós desencarnamos, nós vamos nos deparar com eles. E como ele tinha muitos pensamentos ruins, ele teve muito medo dos pensamentos da matéria que ele produziu. Por isso ele ficou, por tanto tempo, escondido. Então, é um exemplo que trouxe para nós, não é? Um exemplo real, e que serve como ensinamento para cada um de nós, e que foi trazido pelo Cristo para que nós possamos procurar a controlar os nossos pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento repetitivo, faça uma oração, peça a Jesus, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia dos meus pensamentos, habita a minha mente, habita os meus pensamentos, peço auxílio, e Jesus, Ele vai nos socorrer, porque Ele é o nosso garante. Ele disse, se quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então, Ele está à nossa frente e Ele está por nós. Vamos pedir a Ele o auxílio. Não é isso? Pensamento é vida, né? Já nos diz André Luiz. E aonde nós pensamos, ali nós nos movemos. Então, o que eu crio de matéria, né, de pensamento, é o que fatalmente eu vou atrair para a minha vida. Jesus, quando Ele nos convida a purificarmos o nosso coração, a purificarmos os nossos pensamentos, Ele está nos convidando a uma conversão, né? A proposta do Evangelho
para nós é uma conversão, para que nós convertemos os nossos maus hábitos, né? O próprio João Batista, antes que Jesus iniciasse o ministério, ele já pregava dizendo para que as pessoas elas se arrependessem e se convertessem dos seus maus caminhos. E o que vem a ser essa conversão? É exatamente o que a Andresa nos disse, né? É a mudança de atitude. E quanto mais nós trocamos os maus hábitos, os maus pensamentos, por pensamentos de amor, por pensamentos que edificam, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando moral e espiritualmente, né? Há vários relatos, principalmente, né, na leitura espírita, nos livros de André Luiz, que ele fala muito da vida espiritual, da vida no plano espiritual, né? E ali nós temos, inclusive, no livro Os Mensageiros, uma passagem muito bonita de André Luiz, junto do seu amigo e do mentor que lhe acompanhava, né? Que, ao saírem de nosso lar, eles, ao adentrarem uma região inferior, uma região umbralina, eles estavam resplandecentes de luz, né? As suas vestes, elas brilhavam de sobremaneira, tanto que André Luiz e o seu companheiro, eles estavam até emocionados com aquela resplandecência, né? Porque eles estavam conectados com o mais alto, dado ao trabalho que eles vinham de desempenhar. E aí, então, o mentor a que eles acompanhavam se dirige a eles e dizem para que eles fizessem um esforço para que diminuíssem as suas luminescências, para que os demais que viviam naquela região, eles não se constrangessem com tamanha luminosidade que eles estavam emanando. E aí ele fala uma frase que eu guardei ela para mim, que eu achei ela muito bonita, que ele fala o seguinte, que os nossos bens, eles não devem ser motivos de constrangimento para os outros, né? Olha, lá atrás eu disse sobre a humildade e a simplicidade, né? Que são as duas... fugiu a palavra agora. São as duas coisas que nós precisamos cultivar em nós, né? Para que nós pudéssemos contemplar esse coração e esse pensamento puro. E olha, o tamanho da humildade e o tamanho da simplicidade desse mentor para dar esse direcionamento para André Luiz, né? Para que ele não deixasse ali a sua luminescência, que é algo que ele havia conquistado, tanto que ele fala que os nossos bens, bem é aquilo que eu conquisto para mim, né? Não é o bem material. Não sirva de constrangimento. E aí a gente vai lembrar, lá no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, né? Do versículo 1 ao 14, quando Jesus ele nos fala das bodas do Cordeiro. E ali Jesus ele nos fala o quê? Das vestes nupciais, que todos aqueles que eram convidados para se sentar ao banquete que seria colocado para comemorar essas bodas, eles eram obrigados a ter. E o que são essas vestes nupciais, né? Nada mais é do que a nossa veste espiritual, que quanto mais limpos, quanto mais evoluídos, quanto mais depurados de toda a nossa sujeira moral nós estamos, mais límpidas, mais alvas, mais brancas, mais luminescentes essas vestes são. Eu vou ler aqui rapidinho o Evangelho. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Quer dizer, Jesus, quando ele volta, ele diz que ele iria ao Pai preparar para a gente um lugar e que ele enviaria o Consolador prometido. Jesus foi
ele já preparou esse lugar, né? Tanto que ele fala que na casa do Pai há muitas moradas. E aí ele envia o Consolador, o Espírito de verdade, o Consolador prometido, e agora ele nos convida para essa boda, para esse momento festivo, né? E aí eu fico imaginando Jesus dizer, né? Eis que tenho tudo preparado, vinde às bodas. Quer dizer, toda a literatura, toda a codificação é o banquete que Jesus preparou para que nós pudéssemos nos alimentar à sua mesa. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, nós temos todo esse material, nós temos N formas de nos banquetear do Evangelho. E, no entanto, às vezes, nós estamos preocupados com os nossos negócios, com as nossas vidas, né? Não que isso seja errado, mas qual o tempo que nós estamos separando para fazer essa limpeza mental, para que haja esse depuramento das nossas vestes espirituais. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e até os mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Ou seja, ele não estava preparado para aquele banquete. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamamento do Evangelho está aí para todos, todo mundo. Todo mundo hoje, né, tem acesso ao Evangelho, seja ele em qualquer vertente cristã. Ele não vai deixar de ser o Evangelho. O conhecimento hoje está na palma da nossa mão, mas qual o esforço que nós estamos fazendo em buscar este conhecimento, né? Amanhã, quando nós não estivermos mais, né, trajando esta veste carnal, nós vamos trajar uma veste espiritual. Será ela a veste das núpcias ou vai ser uma veste qualquer? Eis aí a grande pergunta, né? Amanhã nós estaremos comemorando, né, as vésperas do Natal, em seguida o Natal, o nascimento do Cristo, a encarnação de Jesus na Terra, para trazer para a gente toda a sua mensagem, o seu Evangelho, né, para ele ser esse divisor que dividiu, inclusive, a história da humanidade. Tamanho a envergadura deste Espírito, que nada mais é que o governador espiritual desse planeta, que se fez tão pequeno diante da sua grandeza, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo isso que nós temos hoje. E como será que nós vamos sentar à mesa e festejar o seu nascimento? O quanto nós estamos empenhados a aplicar a sua mensagem, a viver o seu Evangelho, segundo Emmanuel, né? O amor que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, onde quer que nós estamos. Será que nós estamos servindo com alegria ou nós estamos ainda cometendo o mesmo erro milenar de manter o nosso coração, né, petrificado, a nossa mente enclausurada, nos nossos valores já ultrapassados e servindo nada mais, nada menos do que o nosso próprio desejo, as nossas próprias vontades e os nossos próprios caprichos. Enquanto nós estivermos nos movimentando nessa esfera mental, cultivando esse pensamento sujo, sem que haja a depuração do pensamento, nós não
poderemos contemplar, né, as claridades desse mundo novo, regenerado, que Jesus, com tanto amor, junto a Deus e a espiritualidade maior, tem preparado para a gente. Então, a gente vamos rogar a Jesus, né, para que Ele possa nascer em nosso coração a cada minuto, a cada momento, que o nosso coração seja sua morada, e que nesse Natal nós possamos nos empenhar, nos determinar mais, nos colocar mais nessa direção do aperfeiçoamento, da reforma íntima e da prática do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. E então nós agradecemos a presença, né, dos internautas, o acompanhamento, agradecemos a todos vocês que nos ouviram, agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco e desejamos a todos Feliz Natal e muita saúde e muito amor no coração. Agradecemos novamente a Jesus, a espiritualidade maior, por este banquete, né? Que essas palavras possam ser alimentos para a nossa alma, nos fortalecendo, nos desafios que nos aguardam neste resto de ano e neste ano novo que está aí batendo as portas, né? E também nessa nova era que nos convida a sermos criaturas regeneradas, com pensamentos e corações puros, segundo a vontade de Deus nosso Pai e de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou-nos através do seu Evangelho. Uma boa noite, muito obrigado.